da análise dele, porque o Fábio comentou aqui sobre essa dificuldade de comunicação clara do Federal Reserve. O Van Dijk sempre fala aqui sobre uma fraqueza de Jerome Powell e de alguns diretores também. Mas, o Van Dijk, nessa perspectiva, né, como que está a sua visão a respeito, inclusive, desses próximos passos? Tem algum ponto aí que gostaria de colocar mais ênfase, de carregar um pouco na tinta para a gente poder ter uma análise um pouco mais abrangente? Bom dia, Fábio. Sempre um prazer escutar você e ouvir você com essas análises sempre precisas. A minha visão, inclusive, ela foi mais assertiva do ponto de vista das minhas projeções para os Estados Unidos, tem a ver com o CPI de novo. Eu tinha dito na semana passada que, a meu ver, os Estados Unidos não estavam buscando um pouso suave. Ele havia pousado suavemente. O CPI de hoje mostra isso, né? A gente está praticamente dentro da meta, 2,4% é o valor do CPI. Uma pequena preocupação é o core, que continua em 3%, principalmente pressionado por serviços, né? Isso tem a ver com os ganhos reais, né, que tem impulsionado a economia americana e que tem feito esse core se manter elevado. No entanto, como o próprio Fábio apontou, a preocupação hoje é evitar que haja um aumento no desemprego, o que não existe grande indício disso, né? Apesar de alguns números mostrarem que houve um aumento de pedido, mas a gente continua no patamar de 4,2% de desemprego, o que é muito benigno para uma economia do tamanho dos Estados Unidos, né? Podemos dizer que os Estados Unidos continua em pleno emprego. Então eu vejo que grande parte daquelas preocupações gigantescas com os Estados Unidos, elas praticamente se dissiparam. Voltando à questão do Fed, eu digo, Jerome Powell é o pior presidente do Fed que se tem notícia. Ele fala mal, ele se apresenta mal, a cara dele parece que ele está tendo uma crise de pedra nos rins. É sempre a expressão que ele tem, a meu ver. Ele está sempre se sentindo mal. Então ele não consegue passar confiança para o mercado. E esse é um dos maiores problemas que ele tem. Espero que isso seja sanado após a eleição de 2024, agora em novembro. Agora, com relação à fala, é a fala tradicional e a ata mostra exatamente a questão desse dissenso que houve em função do tamanho do corte. Quando eu disse o seguinte, que 0,5% é em gravidade um bebê muito grande, e é verdade, eu sou sempre mais cauteloso na queda do que no aumento dos juros. A queda, ela tem que ser muito paulatina para você ter certeza de que a inflação não vai ter um repique. Quando você precisa aumentar, você precisa mandar uma mensagem muito direta, inclusive para a formação de expectativas futuras. É quando você tem essa oportunidade de fazer uma grande diferença com a política monetária. O corte, por não ser paulatino, e agora existe esse debate se haverá mais uma de meio, ou como é que vai ser isso daqui para frente, eu continuo apostando que não vai haver mais uma de meio. Eu vou apostar que nós teremos uma sucessão de 0,25, um quarto de um ponto, daqui para frente, conforme os dados entram, são analisados friamente e a gente tem uma função reação do Fed.